Atos capítulo 1. Aleluia. Versículo 4. Nós estávamos ministrando na quarta-feira como vencer a síndrome da primeira queda. Lembrando lá do que aconteceu em Gênesis com o primeiro homem, Adão. E nós vamos no mesmo caminho hoje. Eu creio que pelos louvores, pelo que Deus parece estar construindo uma unção tão gostosa essa noite aqui, eu creio que Deus está nos levando para esse lugar, de nos encher essa noite com seu Espírito, de encher aqueles que talvez não receberam, de você receber essa noite o Espírito do Senhor. Eu lembro que no livro de Atos, ele apresenta como a igreja primitiva começou a se desenvolver, a crescer, a se expandir em toda a terra. E o primeiro sinal, quando as pessoas ouviam a falar sobre o reino de Deus, sobre o Cristo, os apóstolos, os discípulos, colocavam as mãos neles e eles recebiam o Espírito do Senhor. E aquele Espírito do Senhor começava a desenvolver neles o Cristo, a imagem do Cristo, o caráter de Cristo, o que faz o sentido de nós estarmos juntos e manifestar aquele que nos une, que é o centro. Efésios 1 diz que nos últimos dias Deus iria convergir todas as coisas em Cristo, tanto aquelas que estão nos céus quanto aquelas que estão na terra. Irmão, essa palavra tem enchido o meu coração de esperança e alegria, porque mostra exatamente o porquê que nós somos chamados filhos de Deus e porquê nós somos chamados a viver isso que nós chamamos de igreja. Porque se nós não estivermos trabalhando para unir tudo em Cristo, para convergir tudo em Cristo, nós não estamos vivendo igreja. O Espírito de Deus que nos une, quando nós nos conectamos com Cristo, é o mesmo Espírito que nos conecta um ao outro. Você estar com Cristo significa que você deve estar em paz, em vínculo de paz, de amor com todos que também estão em Cristo. É quase uma pegadinha, irmãos, porque é fácil você dizer que você está em Deus. Difícil é nós estarmos conectados um ao outro. Como diz lá em 1 João 4, que o mundo jamais viu a Deus. O mundo lá fora, irmãos, jamais viu a Deus. Eles não podem ver. Mas a palavra de Deus diz, através de 1 João capítulo 4, que quando nós nos amamos, quando nós amamos um ao outro com o amor de Deus, então o amor de Deus em nós é aperfeiçoado. Então aquilo que pode ser visto, revelado, manifesto ao mundo, assim acontece. Não simplesmente quando nós chegamos nesse lugar, levantamos as nossas mãos e adoramos a Deus e falamos para Deus coisas bonitas, coisas inefáveis, revelações e declarações maravilhosas. Mas João, através da sua carta, fala: se vocês amam a Deus, a manifestação disso, o reflexo disso, o sinal disso, o fruto disso, é vocês estarem amando um ao outro. Um dia um jovem me perguntou: pastor, qual é a diferença entre a igreja dos nossos dias e a igreja primitiva? E eu falei assim para ele, assim, muitas. Desde o amor do Cristo que os unia, as motivações, a esperança. Porque naqueles dias, quando estavam ouvindo Pedro, quando estavam ouvindo os discípulos e multidões se convertiam, se entregavam, eles se entregavam com uma esperança tão grande, com um desejo de obedecer a Deus tão profundo, que eles saíam da porta do templo, da porta do lugar onde eles estavam reunidos, que eles podiam entregar a sua vida a qualquer momento por amor a Cristo. Era algo tão forte que os unia, que enchia eles, que quando Pedro e João foram presos pela primeira vez e foram açoitados, quando eles foram libertos da prisão de forma miraculosa, eles procuraram os outros discípulos cheios de alegria, porque eles foram dignos de serem açoitados por amor ao nome de Cristo. Essa é uma das diferenças que unia os irmãos. A vontade de viver uma palavra, de se entregar a uma palavra.
Essa talvez é a grande diferença da igreja primitiva e a igreja dos nossos dias. A igreja primitiva se reunia em torno do Cristo, da promessa de Deus, para cumprir o propósito de Deus naqueles dias. E hoje talvez, às vezes com boa intenção, nós estamos ainda tentando fazer alguma coisa boa para Deus, em nome de Deus, mas por causa da síndrome da primeira queda, nós temos dificuldade muitas vezes de conectar, de identificar a voz de Deus para os nossos dias, para isso que nós chamamos de igreja, e para cumprir ela de acordo com a vontade daquele que a tem falado, em nome de Jesus. E eu vou começar hoje ao contrário do que eu comecei na quarta. Eu vou começar já pela forma que Deus aprove a Deus consertar isso. Depois nós vamos para Gênesis e vamos ver o que Deus vai fazer essa noite em nome de Jesus. Mas eu creio que nós vamos ser cheios, nós vamos ver pessoas sendo cheias do Espírito essa noite, em nome de Jesus. Quantos creem comigo? Se você está unânime comigo, se você está junto, irmãos, alimente, deixe Deus tocar você, deixe a palavra de Deus, o verbo, falar com você durante toda essa noite em nome de Jesus. E à medida que Ele for pegando você, faz uma coisa, por favor, não bloqueie, não sufoque o Espírito do Senhor, como diz a palavra. Não sufoque, não prenda, cuidado para não extinguir a sua voz, porque o que nos une, o que faz sentido de estarmos aqui, o que faz sentido de eu estar aqui falando algo da palavra de Deus para vocês, é que Ele venha se manifestar em nome de Jesus. Não há sentido nenhum, irmãos, nós nos reunimos como igreja se Ele não estiver movendo-se. Amém? Então a minha expectativa é que aconteça como nos dias de Atos. Eu estava ali adorando a Deus. Deus, faz de novo. Nos surpreenda de novo com um pouco mais, nos unindo contigo, nos aperfeiçoando para Ti, corrigindo, alinhando o que precisa ser corrigido e alinhado. Em nome de Jesus, porque eu não sei você, irmãos, mas eu tenho desejo, eu tenho orado. Deus, me ajuda, eu quero Te obedecer. Eu quero obedecer a Tua voz, eu quero obedecer a palavra de Deus. Foi por isso que o Senhor enviou o Espírito dEle, porque somente o Espírito dEle, o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito do Filho, pode nos convencer acerca da voz de Deus, acerca da palavra dEle. Ele mostrou em todo o Velho Testamento, desde a queda até Cristo, que se tornou impossível isso. Vamos lá. Eita Deus. Aleluia. Aleluia. Atos 1 diz assim, versículo 4: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Disse-lhe: que de mim ouvistes? Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Agora vira um pouquinho, no capítulo 2, no versículo 1 também, diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas como por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora abra comigo um pouquinho mais na frente ainda. No capítulo 5, no versículo 29 até o 32. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados.
e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que obedecem. Irmãos, para consertar, para trazer cura, para reconectar o homem a Ele, Jesus, depois de estar com os homens, aprender, como dizem Hebreus, a obedecer pelo que padeceu, mostrar para nós um novo caminho, pregar boas novas, manifestar o reino dele, pregar as boas novas aos perdidos, aos doentes, às prostitutas, curar os leprosos e tantos outros. Ele deu uma ordem aos discípulos, depois de morrer ele ressuscitou e apareceu durante 40 dias com muitas provas para muitas pessoas, diz a palavra do Senhor. E ele deu um recado para eles: olha, vocês... Eu fico imaginando assim o que passava no coração dele, porque ali estava desenhado todo o caminho de volta. A coisa não parou, o propósito não parou simplesmente na morte dele e na ressurreição. Faltava um detalhe importante ainda. E ele falou: olha, para vocês viverem esse detalhe importante, para nós estarmos devidamente conectados de novo, para vocês não terem simplesmente uma influência externa, como outros homens experimentaram, como Moisés experimentou, como Abraão experimentou, como Noé experimentou, como Gideão experimentou, e faltaria tempo para nós falarmos de todos os homens que também experimentaram essa força externa que vinha sobre eles de repente, vinha, agia de forma surpreendente e saía. Moisés ficava no monte, vinha aquela glória poderosa, tão forte que quando ele descia ele tinha que colocar o véu. 2 Coríntios 3 diz, para que ninguém percebesse que a glória tinha ido embora. Mas eram homens visitados, eram homens que experimentavam Deus de forma sobrenatural, encontros sobrenaturais, experimentavam teofanias de Deus, talvez como nunca eu e você tivemos a oportunidade. Mas Deus, Ele tinha preparado algo melhor para aquilo que nós chamamos de igreja. Ele preparou algo muito maior, muito mais excelente para mim e para você. Não mais uma visitação num dia no monte, não mais uma visitação para atravessar algum território. Ele falou através do Senhor Jesus: olha, eu quero pedir para vocês o seguinte: vocês vão permanecer na palavra que o Pai deu para vocês, vocês vão permanecer no mesmo lugar em Jerusalém. Vocês vão precisar ter que, em outras palavras, ouvir uma voz, lembrar dessa palavra, reter a palavra e permanecer nela. Vocês vão precisar aprender de novo o que é desejar e viver aquilo que nós chamamos obediência a uma palavra. Vocês vão precisar viver isso, vocês vão ficar em Jerusalém juntos. Até quando, Senhor? Até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e o meu Espírito será derramado sobre todos vós, e todos serão cheios dele. E ali certamente se cumpriria tudo que nós vimos na palavra do Senhor, de sermos aperfeiçoados por Ele, para termos os mesmos sentimentos que Ele, como fala em Filipenses, para nós andarmos como Ele, na luz como Ele está na luz e é a luz, para nós termos o mesmo caráter dEle. Irmão, Jesus pediu isso porque Ele sabia: não há como desenvolver o meu caráter em vós simplesmente com visitações externas. Eu preciso tabernacular em vocês, para que através desse Espírito que esteja em vocês, vocês sejam desenvolvidos como filhos. Não somente para poder ser chamado de filho, mas para podermos ter algo tão poderoso e tão maravilhoso, que é aquilo que nós chamamos de caráter de Cristo. Aquilo que o mundo tanto anseia. A criação diz que ela está gemendo na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Você sabia que tem um número de uma multidão que não pode contar, aguardando a sua manifestação? Não de crente, irmãos, não através de uma manifestação pública de crentes reunidos, mas simplesmente a manifestação de um filho que decidiu
obedecer, que teve o desejo de novo por obedecer, guardar uma palavra, lembrar da profecia que, como Jesus falou, que o Pai, vocês receberam do Pai uma palavra, a guardar isso, permanecer nela, até que seja desenvolvido em vocês algo que vai permitir que o mundo conheça aquele pelo qual eu vim manifestar. Jesus, em Hebreus 1, fala que Ele é a expressão exata do Pai. Ele é a expressão exata daquele que o enviou. Irmão, não me pergunte como, não me pergunte porquê, mas Deus, como Pai, Ele decidiu a forma como que Ele iria se manifestar. Ele podia se manifestar de tantas formas, mas Ele escolheu, olha, eu vou me manifestar para o mundo através de algo chamado Filho. E para isso, eu vou enviar o meu único Filho, para que desse Filho, ao qual os homens, o meu povo vai rejeitar, vão pendurar no madeiro, vão matar, como Pedro falou aqui no primeiro sermão dele, e que converteu uma multidão. Através desse filho, eu vou gerar outros filhos. Por quê? Porque eu vou repartir entre eles do espírito do meu filho. Vou derramar sobre todos eles. E vou restaurar aquilo que foi comprometido lá no Gênesis. Abra comigo. Agora lá em Gênesis. Gênesis capítulo 2. Aleluia, te adoramos, Senhor. Aleluia. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Eu estava meditando no texto que nós lemos em Atos, capítulo 5, que fala que Pedro falando, olha, o Espírito do Senhor foi derramado sobre não somente nós, mas a todos aqueles que obedeciam. Irmão, eu creio que uma das coisas que nos impedem de viver uma plenitude do Senhor nesses dias, uma plenitude do Espírito, de gozar da presença de Deus, de desfrutar da presença de Deus com mais intensidade, de andarmos em lugares, em níveis sobrenaturais com Deus, como muitos de nós temos orado e desejado isso, é exatamente isso, é um desejo de novo, de obedecer a Deus, custe o que custar. Essa era a grande diferença na igreja primitiva. Os homens, o que unia eles, o que fazia eles, como Paulo falou a respeito de Timóteo para os filipenses, olha, eu vou enviar o meu filho Timóteo a quem serve, é como um filho que serve ao pai e que não busca os seus próprios interesses, porque o que Timóteo buscava era exatamente uma obediência à palavra de Deus, uma obediência às Escrituras, uma obediência ao seu chamado. Então isso era o desenho, era o perfil do homem de Deus daqueles dias. Não bastava simplesmente pregar o Evangelho, não bastava simplesmente fazer uma obra social ou alguma coisa que tinha o caráter cristão, mas era necessário um desejo que nascia daquele Espírito que o Senhor colocou dentro de mim e de você. Romanos 8 diz que nós não recebemos um espírito de escravidão, mas nós recebemos um espírito de adoção que clama dentro de mim e de você, Abba, Pai. É a expressão exata do Filho de Deus em mim e você, levando você a um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, a fim que você deseje cada dia mais servir, mas não somente servir, mas também obedecer a Ele, para que Ele seja glorificado, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. O Senhor foi desenhando isso durante todo o Velho Testamento, até o ponto do profeta Malaquias falar: se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? E se eu sou o Pai, aonde está a minha honra? O último profeta, ele falou exatamente isso: se eu sou o Pai, aonde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Porque Deus um dia já tinha falado através do profeta Samuel: eu não pedi sacrifício para vocês, eu só queria obediência. Eu queria obediência. Obediência como Deus manifestou através de homens como Abraão, como Noé. Obediências que não podem ser explicadas através de um livro.
Obediência que não há uma lógica, não há uma evidência externa com que levaram esses homens a obedecer a palavra. Romanos 4 diz que algo tremendo sobre Abraão. Não é à toa que Abraão foi intitulado como o pai da fé. Um homem que recebeu o seu chamado com 75 anos. Contra uma geração que é imediatista. Abraão vem falar para mim e para você: vale a pena esperar. Vale a pena, é possível esperar. É possível aguardar numa palavra que você recebeu e você sabe que você recebeu. Nós recebemos uma palavra de Deus como igreja, mas a síndrome da primeira queda nos leva a esquecer essa voz, a esquecer essa palavra e tentarmos nos aventurar em outros caminhos, como se todos os caminhos levassem a Deus. Só há um caminho que leva ao Pai, é através do Cristo, o Filho que obedeceu até a morte e morte de cruz. Romanos 4 fala que Abraão, quando recebeu a palavra, com 75 anos, irmão, deixa Deus te pegar essa noite. Quando Abraão recebeu a palavra com 75 anos, Deus falou para ele, para um homem que não tinha filhos, que era esposo de uma mulher estéril, com 75 anos. Não foi para um jovem de 20 anos que Deus falou, foi para um senhor já de 75 anos. Hoje é fácil nós lermos Abraão e pensarmos como Abraão, tentarmos imaginar Abraão, mas naqueles dias, um homem de 75 anos ouvir de Deus, irmãos, escute isso, como que você vai ouvir de Deus com 75 anos? Um absurdo, humanamente falando. Olha, eu vou abençoar toda a terra na sua descendência. Diz Romanos 4 que Abraão creu contra a esperança. Ou seja, Deus esperou talvez todas as possibilidades humanas e matemáticas de Abraão se extinguirem, morrerem, como às vezes faz comigo, com você. E você pensa que Deus é mau, porque onde é que está? Irmão, Deus está esticando a sua fé, Deus está desenvolvendo você, Deus está querendo te formar segundo Cristo. Você acha que a medida do Cristo diminuiu? Você acha que porque a igreja não está muito afim de viver um compromisso sério com Deus, hoje, por tudo que nós temos visto, a cultura que nós temos vivido, você acha que Deus olhou para a terra hoje e falou: olha, eu vou dar uma diminuída na medida exata do Cristo, para que vocês possam mais facilmente se adequarem a ela? Você acha que o céu está se adequando hoje à terra, porque a terra se tornou má como nos dias de Noé? O pensamento do homem se tornou tão depravado, tão mau. Você acha que Deus olhou do seu trono e falou: não, eu vou diminuir o Cristo um pouco para facilitar para o meu povo? Não, irmãos, Deus está desafiando eu e você, para que você seja levado até a estatura do varão perfeito, que é o Cristo, seu Filho. Não importa o que você vai passar. Talvez seja como Abraão, 25 anos de luta sem ver absolutamente nada. Crer contra a esperança. Abraão viveu na pele aquilo que Jesus talvez experimentou também na terra. Não havia evidência alguma que o plano de Deus pudesse dar certo. Por isso que no Getsemane ele orou por 3 vezes: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, que é uma doideira, é uma loucura. Como crer que a humanidade, o teu povo que você me enviou para ele, vão me crucificar? Como crer numa equipe que tu propriamente escolheu um que vai me trair? Ele creu contra a esperança também. Abraão creu contra a esperança e diz que teve uma coisa que eu creio que Deus está restaurando, pode restaurar através do Espírito dele em mim e você. Por isso que ele derramou, ele falou para eles: esperem em Jerusalém, não façam nada. Estava sendo cumprido, lembrando o que está escrito em João 15: sem mim vocês não podem fazer nada. Eu sou a videira, vocês os ramos. Irmão, é muito fácil querer se ligar na videira. Eu quero ver se conectar como ramos, vários ramos conectados. Somente o Espírito dele pode fazer isso.
Somente o Espírito dele pode nos levar a viver, igreja. Irmão, não condene homens. Não queira achar a causa do problema. O problema somos nós. O problema não é uma pessoa. O problema somos nós, que talvez ainda não tivemos uma revelação à altura do Cristo. Até que Cristo seja impresso, o caráter dele seja desenvolvido em mim e você. O que foi escrito para os últimos dias vai se cumprir. Queira você aceitar ou não, Jesus vai vir buscar uma noiva perfeita, conectada, não desmantelada, não o pé ali com o braço, esquartejada, não. Ele vai unir, diz a palavra que ele vai convergir todas as coisas nele novamente, tanto nos céus quanto na terra. Ele vai fazer isso, está fazendo isso. E diz ali uma receita. Eu quero falar para você, pastor, estou passando por luta. Irmão, quem não está? Ah, pastor, se você conhecesse meu marido, irmão, todo mundo está passando por alguma luta. Seja com filhos, esposo, emprego. Se nós fôssemos parar aqui para ouvir as lutas de todo mundo, então, irmão, nós ficaríamos aqui horas e horas e horas e horas. Irmão, o importante não é o tipo da luta, a sua luta que você está passando. O que importa é o Cristo que nos está chamando. Por isso que Abraão fala em Romanos 4, você pode ler em casa depois. Quando ele creu contra a esperança, o que fez Abraão não desistir, pastor? Porque muitos estão desistindo. Talvez hoje aqui, você que entrou nesse lugar, está pensando em desistir também. E eu creio que Deus trouxe pessoas aqui que estão pensando em desistir. Já maquinaram tudo. O plano está feito. Por isso que Deus trouxe aqui você de novo. Porque Deus é o Pai que acredita no Filho sempre. E pode fazer de novo quantas vezes for necessário. E Abraão, sabe como é que Abraão fez para se manter fiel? Ele fortaleceu a sua fé dando glórias. Quando você pensa que Abraão não acordou alguns dias da vida dele desanimado, pensando, agora não tem mais como sair Isaac, nascer Isaac, passou 75 anos, passou 5 anos, passou 10 anos, vai passar os 15 anos, 20 anos, 95 anos de idade, ele olhava para a sua casa e não tinha filho nenhum. Você acha como que Abraão pensou, irmão? Você acha que não vinha pensamento mal na sua mente? Irmão, há 3 vozes que nós ouvimos. A voz de Deus falando da sua palavra, das suas promessas que nós ouvimos e nós precisamos guardar. A sua voz, a minha voz, que fala que a voz de Deus não vai se cumprir, que bota dificuldade, que bota empecilhos, bota bloqueios, levanta gigantes, dá moral para gigantes. Essa é a nossa voz. Mas tem uma terceira também, a voz do diabo. E a voz do diabo vem falar para você que a sua voz é a verdadeira. Então toda vez que você ouvir alguma coisa que vai colocar em xeque a promessa de Deus, você pode saber, é a voz do diabo falando para você acreditar que a sua voz é a verdadeira. Assim como aconteceu no princípio. Irmãos, eu creio que nós precisamos buscar, conectar os nossos ouvidos, como aquele celular que está tentando buscar área. Você precisa se conectar ao Wi-Fi de Deus, porque Deus continua falando. Ele não somente está falando, mas Ele lembra você, o Espírito que Ele colocou dentro de você, que há dentro de você, Ele quer desenvolver você. Você talvez não experimenta Ele na sua plenitude, e eu creio que não, nenhum de nós, porque nós precisamos ser desenvolvidos para isso. E uma das coisas que é necessário para que Ele seja plenamente desenvolvido em mim e você é o desejo ardente de obedecê-lo. Se eu sou o Pai, aonde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Isaías 51 diz
na restauração de Israel, Deus falando a respeito da restauração de todas as coisas. Deus fala para Israel: eu sou o Senhor teu Deus. E quem tu és para que tema? Se eu sou o Senhor teu Deus, por que você está temendo alguma coisa? Por que você teme problemas, homens, o perseguidor, aquele que está afrontando você, o problema que se levanta todos os dias? Se eu sou o Senhor teu Deus, por que você ainda está teimando em temê-los? Quer ver, irmãos? Abra lá comigo, Isaías 51, para isso ficar impresso em você. É o Espírito de Deus sendo derramado sobre nós, nos encorajando e falando: olha, você pode obedecer. Nós podemos crescer nisso. Porque um povo, irmão, que cresce nesse desejo de obedecer a Deus, de honrar a Deus como Pai, de temê-lo como Senhor, é um povo que tem o caráter de Cristo sendo impresso, desenvolvido a cada dia. Para quê, pastor? Para que nós possamos estar todos juntos na videira, para que 1 João 4 se cumpra, que o mundo possa ver em nós o Pai. Você nasceu para isso. Um dia os discípulos olharam para o Senhor e perguntaram: Senhor, tudo bonito, seu sermão, maravilhoso, mas nós queremos pedir uma coisa para Ti, mostra-nos o Pai. Ele falou: vocês não me viram ainda? Vocês estão comigo até hoje? Vocês não conseguiram vê-lo em mim? Eu vim para manifestá-lo, eu não vim para fazer outra coisa a não ser manifestar o Pai. Irmão, nós viemos não para desenvolver um ministério, não para fazer uma denominação grande, não para fazer um nome de um homem grande. Nós somos chamados para uma coisa apenas: para manifestar com exatidão o Cristo, que é a expressão exata também do Pai, ao qual enviou. Em nome de Jesus. Aí, irmão, não importa o nível de obra, o que nós estamos fazendo, o que importa mesmo é se o caráter de Cristo está sendo revelado através de mim e você. Nós podemos ser curados nisso, em nome de Jesus. Isaías 51 diz assim, versículo 12: eu, o Senhor falando, o Pai falando, eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará inferno, e te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes todo o dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir? Onde está o furor daquele que te atribulava? Eu sou o Senhor teu Deus. Por que você ainda teme? Por que você ainda teme os gigantes que se levantam todos os dias? Se eu sou o Senhor que criou os céus e a terra. Aleluia. Gênesis 2. Como essa síndrome começou? Gênesis 2, versículo 15. A síndrome da primeira queda. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No capítulo 3, versículo 1: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? É assim que Deus disse. Irmão, a estratégia é a mesma até hoje. Satanás pega os filhos de Deus pela própria palavra de Deus distorcida. Por isso que Paulo se levanta no livro dos Gálatas, falando para os Gálatas: olha, não dê ouvido, seja anátema todo aquele, até mesmo um anjo, ou até mesmo eu, que vem e pregue não é um outro evangelho, mas é um evangelho do Senhor distorcido para vocês. Seja maldito, seja anátema. Porque a estratégia
do nosso inimigo, Satanás, ainda é a mesma. Ele pega a palavra de Deus e distorce. Por isso que Isaías fala: olha, o meu povo perece porque falta conhecimento, falta entendimento, por isso que muitos têm caído. Isaías capítulo 1 fala: olha, o boi conhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não me conhece. O boi conhece seu dono, os jumentos conhecem a manjedoura do seu dono, mas o meu povo, o povo que se chama pelo meu nome, eles não me conhecem. E como que você vai obedecer a alguém que você não conhece? Como que você vai honrar? É uma obediência em um outro nível. Não é obedecer de maneira cega como um escravo. Nós não recebemos um espírito de escravidão, mas nós recebemos um espírito que clama: Abba, Pai. É uma obediência com honra. É uma obediência que Ele, estando presente ou não, você permanece fiel e desejando e lutando por obedecer. Por isso que Pedro falou: olha, diante dos sacerdotes, diante de fariseus, saduceus, sendo interrogado, sendo esbofeteado, ele falou: olha, não compete a mim, não vale a pena. Não foi para isso que nós somos chamados, para obedecer a homens, mas obedecer a Deus. Irmãos, quando o Espírito de Deus consegue, que Ele não é sufocado, Ele consegue desenvolver isso em mim e você, um desejo, uma convicção, por uma palavra que Deus diz, ao ponto que você vai obedecê-lo, custe o que custar. Você está pronto. Você está pronto para ser enviado, para cumprir o propósito de Deus na terra. Por isso que Ele falou: olha, fique em Jerusalém. O problema de vocês não é simplesmente geográfico. Quando o homem caiu, ele geograficamente ele ficou deslocado, fisicamente ele ficou enganado, mas posicionalmente ele ficou perdido. Geograficamente ele só foi deslocado depois, foi colocado para fora do jardim. Fisicamente Satanás enganou ele: não, você não vai morrer. Ele não perdeu o fôlego de vida ali, mas ele foi morrendo a cada dia. Porque nós perdemos, o que mais importante nós perdemos com aquela primeira queda, não foi simplesmente o lugar geográfico, foi a nossa posição em Deus. Foi a posição de filho, de sacerdote. Por isso que Deus, quando veio ao jardim depois da queda, Ele perguntou: Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava. Quem não sabia onde estava era o próprio Adão. Adão, aonde tu estás? Você era para estar cumprindo, você era para estar posicionado em mim, você em mim, eu em você. Você era para estar cumprindo o que eu falei, você era para estar cultivando a terra, cultivando o jardim e protegendo ele. Eu dei essas duas ordens para você, Adão: cultive e guarde. Mas guardar por quê, pastor? Se não havia nenhum mal. Deus sabia que havia um mal já na terra. Por isso que Ele confiou o jardim ao seu filho. Adão, esteja posicionado em mim. Quando nós estamos posicionados em Deus, geograficamente nós estamos alinhados com Ele, fisicamente nós estamos confirmados nele. O que Deus está fazendo nesses dias é nos reposicionando nele. Talvez Ele esteja falando para você a mesma pergunta que Ele fez para o primeiro homem: aonde você está hoje? Aonde você está hoje? Ah, pastor, eu estou dentro de uma igreja, eu estou dentro de um templo, eu estou fazendo parte de uma denominação. Isso pode ser geograficamente só. Posicionalmente é se você está nele e Ele está em você. Ah, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão dar muitos frutos, vocês vão poder pedir o que vocês quiserem, que meu Pai vai dar para vocês. Irmão, isso não é para um nível superficial de intimidade, de relacionamento. Isso é para um nível alto de alguém que está sendo desenvolvido, que o caráter de Cristo está impresso nele. Não há mais como sair desse lugar, não há mais como tirar você desse lugar, somente matando você. É isso que Deus está querendo desenvolver em mim e você.
para que você tenha um desejo ardente como Paulo. Paulo, ele teve um desejo tão ardente de obedecer a Deus por aquilo que ele viu. Aquele dia, caminho de Damasco, ele viu o Cristo, e ele foi cair na besteira de perguntar: quem tu és? E Jesus falou para ele: eu sou o Cristo, a quem tu persegues. Ele se tornou a expressão exata daquilo que ele viu aquele dia. Ele teve uma revelação do Cristo perseguido, se tornou a própria expressão da perseguição da igreja em toda a sua vida. E ele falou: olha, por aquilo que eu vi. Por isso que a minha oração é que hoje os seus olhos se abram nesse lugar um pouco mais, que você possa contemplar o Cristo um pouco mais exato. Para quê? Para que você se torne a expressão exata do Cristo, com mais exatidão, com mais exatidão. E ele falou, por ver aquilo ali, ele falou: olha, eu vou reputar tudo como perca, tudo como esterco, tudo como lixo. Até hoje na minha vida, eu vou reputar tudo como esterco. Mateus 13 se cumpria ali. O homem que viu um tesouro, e pela sua muita alegria. Irmão, não tente ensinar isso para um crente. Ele não vai fazer. Não tem como ensinar renúncia para alguém. Não tem como você ensinar para alguém: olha, renuncia a sua vida por amor a Cristo. Renuncia a sua vida por amor a Cristo, que vale a pena. Faz isso. Não adianta, você não pode ensinar isso, não tem como ele aprender. O que vai fazer ele viver isso é a muita alegria por aquilo que ele viu. Aquele homem, Mateus 13, viu algo tão sobrenatural no campo, que diz a palavra, ele foi para sua casa como Paulo, considerou tudo como esterco, para ele ganhar aquele campo e não perder aquele tesouro. Duas paixões na vida de Paulo. Escute isso, irmão. Paulo tinha duas paixões que foram restauradas, que tinham sido destruídas com a queda do homem. O Espírito do Senhor restaurou duas paixões na vida dele, que Deus quer fazer em mim e você. Uma, ganhar a Cristo. Não é entregar a sua vida a Cristo simplesmente. Você tem que ganhá-lo. Você tem que perseguir Ele, até que você seja a expressão exata dEle. Os mesmos sentimentos, a mesma forma de falar. Vai ficar igual Pedro, irmãos. Mesmo querendo negá-lo, não tinha jeito, porque ele se tornou a expressão daquele que andava com ele. Foi isso que foi imputado como justiça em Noé. O testemunho de Noé é que Noé acreditou num absurdo, e isso foi imputado a ele como justiça. Deus pediu algo para Noé: constrói uma arca, Noé. Eu vou destruir a terra. Constrói uma arca, deu as medidas, falou tudo exatamente. E o pior de tudo, irmãos, que a palavra de Deus fala que Noé acreditou. Mas não somente acreditou, porque Mateus 7 diz que qual homem que ouve é o mesmo homem que cumpre. Ouvir e obedecer é a mesma palavra no original. Noé ouviu e obedeceu, Abraão ouviu e obedeceu. Noé não precisou nem, irmão, Noé não precisou nem pedir confirmação para Deus. Olha, Deus, se és tu que falas comigo hoje, eu quero fazer uma prova contigo. Irmão, Noé não fez prova alguma, Abraão não fez prova alguma. Na hora que Deus falou para Abraão: sai de casa, Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e não mostrou, e ele acreditou. Quantas vezes Deus vai ter que pedir para você? Quantas vezes que Deus vai tentar desenvolver em você um nível maior de obediência? Quantas vezes nós vamos provar a Deus que não pode ser provado por homem algum? Noé acreditou, e diz a palavra que ele fez exatamente
o que Deus pediu. O testemunho de Noé é que Noé andou com Deus. Não importa o que você pretende fazer para Ele, não importa, irmãos, o que você quer desenvolver como ministério, não importa o nível do seu problema, não importa a sua enfermidade, importa o seguinte: que você ande com Ele. Sabe qual foi a promessa que Deus, a garantia que Deus deu para homens como Noé e Abraão? Deus não prometeu: olha, eu vou te dar recurso, em tanto tempo vai cair um depósito na sua conta. Ah, você vai ter muitos recursos, filho. Sabe qual foi a promessa de Deus para Noé e Abraão? Eu estarei contigo todos os dias. Filho, escute aqui. Hoje Deus fala para você que a garantia dele para que você fique fiel a Ele é que Ele está com você todos os dias. Se é para aplaudir Ele, irmão, aplauda de verdade. Talvez Deus está curando você nesse momento, porque você pensou que Deus tinha abandonado você. E Deus fala: olha, eu estou contigo todos os dias, até o final. Até o final. A garantia não era de vitória todos os dias. Qual é a vitória que vence o mundo? É a nossa fé. Em fé em quê? Em fé que Ele está conosco todos os dias. Todos os dias. Essa é a sua garantia, esse é o seu selo. Quando você se levantar, e você vai se levantar uns dias levado a não acreditar que a sua voz vai falar contra, que Satanás vai falar que a sua voz é a verdadeira. Só aquele dia que você lembrar que a promessa dele é que ele estaria com você, você vai falar, você vai pregar para as circunstâncias, não mais as circunstâncias vão pregar para você. Você vai falar: pode parar aí, o meu Senhor falou que estaria comigo todos os dias. Ah, mas Ele não estava com você quando você sofreu um abuso, que você foi roubado, que você perdeu isso. Ele estava mesmo nesses momentos com você, mesmo que você acredite ou não. O nosso Deus, Ele tem a capacidade de passar pelo vale da sombra da morte comigo e com você. Assim Davi viu, e Davi orou no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará em momento algum. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, a sua vara e o seu cajado vão me consolar. Essa é a promessa. Não, mas a síndrome da primeira queda não foi uma mentira que Satanás usou, foi uma distorção. Se você lembrar o que o primeiro homem aproveitou e foi entregue para ele, Deus colocou o primeiro homem num jardim maravilhoso e falou para ele: olha, Adão, filho, escute, todas as árvores são boas para você comer, todas são lindas, vão ser para você, filho, todas elas. Apenas uma só, não coma, porque se dela você comer, você vai morrer. Sabe o que Satanás, quando atraiu a mulher, falou para ela? Só distorceu. Olha, foi assim que Deus falou: não comerás de toda árvore. Estão vendo a diferença? Deus falou: comerás de toda árvore. Satanás falou: não comerás de toda árvore. Satanás botou em xeque o caráter de Deus. Deus não é tão bom assim. Deus não é tão bom como Ele fala que é bom. Irmão, como é fácil nós darmos o ouvido e sermos... Irmão, o homem se tornou tão frágil depois da primeira queda, de dar o ouvido às mentiras de Satanás. Aí a mulher falou: não, Deus falou que nós podemos comer de toda árvore, apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele falou: não, para nós não tocarmos e não comermos, porque se no dia em que dela comermos, nós vamos morrer. E ele falou: não, certamente vocês não vão morrer, vocês vão se tornar como Ele. Você pensa que isso é mentira?
capítulo 3 de Gênesis, versículo 22. Deus falou assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, se tornou como um de nós, sabendo do bem e do mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Viva eternamente como um ser humano caído, não tendo chance de se consertar, ser restaurado à sua primeira condição, aquilo que era no princípio, na origem. Eu preciso tirá-lo do jardim e proteger essa árvore, a árvore da vida, para que ele não coma agora dela. Porque a condição para comer da árvore da vida, a condição para comer de mim, era uma: obediência. Por isso que ele fala que ele quer obediência, para que tudo aquilo que nós perdemos, não somente geograficamente ou fisicamente, mas principalmente a nossa posição nele, seja restaurado como era no princípio. Irmãos, esses dias, depois que nós voltamos dos Estados Unidos, nós começamos a arrumar nossa casa, e a gente saiu de casa um dia, eu e a Débora, minha esposa, para comprar um rodo. É um rodo, irmãos. Pastor também tem que limpar a casa. Aí a gente sempre usou um rodo, que é muito bom. E tanto eu quanto a Débora, a gente gosta de usar aquele rodo. É aquele rodo, irmãos. Como nós perdemos o foco fácil. Como nós temos o nosso ouvido tão frágil para sermos iludidos e enganados, engabelados por uma propaganda, às vezes miserável, mas quando bem feita, atrai os nossos ouvidos. Porque uma coisa que a síndrome da primeira queda causou no ser humano foi um comichão nos ouvidos, para ouvir aquilo que a sua carne está clamando. Então nós chegamos naquela loja, fomos direto no corredor, pegamos aquele rodo, famoso rodo, fui para o caixa. No caminho do caixa, um funcionário da loja, o tentador, olhou para mim e falou: ô moço, eu tenho um produto melhor para você. Eu tenho um mop aqui, ó, diferente. Começou a fazer a propaganda. Irmão, impressionante como o meu rodo, que eu tanto gostava, ficou feio. Tão rápido. E eu olhei para minha esposa e falei: e aí? Vamos comprar esse então? Irmão, nós caímos juntos. Paguei mais caro, irmãos. Aí cheguei no carro, aí o cara já foi querendo montar na hora, porque vamos montar, usa rápido para não dar para trocar, né? Aí montou, cheguei no carro com aquele negócio montado já, fui em outro lugar, cheguei naquele, começou a pensar: por que eu dei ouvido a uma outra voz? Eu saí de casa tão focado, não é esse rodo que eu quero, não é isso que eu saí de casa para comprar. Irmão, quantas vezes você está focado em algo, e vem uma voz sua, e vem outra dizendo que essa voz é a verdadeira, e você facilmente, tão fragilizado, troca, sai daquilo que é o seu foco. Eu estou falando de uma simples compra de um rodo, irmão, mas isso acontece na nossa vida com princípios tão fundamentais da palavra de Deus. Nós nos perdemos tão facilmente. Esses dias eu estava numa rodoviária, matando a saudade de andar de ônibus. Eu estava ali sentado, esperando a pessoa que vinha me buscar. E uma coisa que acontece em rodoviária, em aeroporto, muito comum, você já viu, com certeza, é aquele pessoal que fica vendendo aquelas revistinhas, irmãos. Você já viu? Oferecendo assinatura, já viu? Já viu ou fui só eu? E, irmão, eles são treinados. Eles são como sanguessuga. Irmão, eu fiquei olhando, sentei ali e fiquei olhando, só observando. Irmão, as pessoas passavam e não queriam comprar, mas compravam. Compravam porque aqueles homens instigavam nelas ou constrangia elas, como Satanás constrangeu a primeira mulher e falou: olha, foi assim que Deus falou para vocês, que vocês não devem comer de toda árvore.
Aí ela entrou na conversa, irmão. O problema não é ouvir Satanás, é começar a conversar com ele. Não foi assim, irmão, já era para cortar na hora. Quem falou nada, rapaz? Não, ele não falou, ele falou que a gente podia comer. Não, vocês vão se tornar como Deus, hein? Ele falou, irmão, não foi uma mentira, ele falou a verdade, só que distorcida. Porque Deus mesmo falou, eles se tornaram como um de nós. Deus, o propósito era fazer com que o homem se tornasse a imagem de Deus a cada dia mais. O problema é que isso era necessário fazer por um ambiente de justiça, de obediência, de graça, não através da desobediência. Satanás só falou, olha, tudo bem, se é um negócio para ser desenvolvido, se é um negócio para se tornar como Deus, eu vou dar uma ajudinha para vocês. Eu vou fazer vocês alcançarem isso, só que de uma outra forma. Eu vou apresentar para vocês um atalho. Um atalho. E o homem caiu. Saiu geograficamente, foi deslocado. Fisicamente enganado. E posicionalmente perdido. E Deus começou a trabalhar com o homem durante toda a Bíblia, para trazer ele para o centro. E quando isso foi aberto, escancarado para mim e para você, foi através lá de Atos, que nós lemos, Atos 2. E eles estavam todos reunidos numa palavra. Repita comigo, reunidos numa palavra. Irmão, eles lembravam da promessa todos os dias que eles estavam reunidos. O que faziam eles esperar é a lembrança de uma promessa, de uma palavra que uniu esses homens. Uma palavra, o verbo é capaz de unir um povo. E eles ficaram unidos. Em Jerusalém, Deus falou, olha, se o problema de vocês é geográfico, eu vou colocar vocês geograficamente, vou realocar vocês geograficamente na minha casa novamente, a minha cidade. O primeiro homem, depois da queda, tentou se esconder de Deus dentro da casa de Deus. O jardim era uma espécie de casa de Deus. Ele tentou esconder de Deus lá. Agora eu vou realocar vocês geograficamente, mas não somente geograficamente. Eu vou fazer vocês fisicamente estarem em conexão com a verdade, não mais enganados. Vocês, ao contrário de morrerem, agora vocês vão viver a vida de Cristo. E a posição, eu vou alinhar vocês comigo de novo. Vocês estarão em mim e eu estarei em vós. Como isso? Porque eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito. E eu vou conectar vocês novamente comigo. Era a cura, era a restauração daquela síndrome da primeira queda. Em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Porque eu creio que Deus está curando algumas pessoas aqui hoje. Os irmãos do louvor, você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Se eu fosse você, irmãos, já saía do seu lugar e vinha aqui para frente se Deus está falando com você hoje. Ah, pastor, na seca assim? Irmão, é na seca, sem anestesia. É por convicção, não é por feeling. É por uma convicção. Eu quero obedecer. Aleluias. Aleluias. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Eu creio, irmãos. Eu creio que Deus pode te encher essa noite. Que nós podemos ser cheios um pouco mais do seu Espírito, em nome de Jesus. E você pode ser curado essa noite. Você que foi pego essa noite, irmão, pode vir em nome de Jesus. Aleluias. Te adoramos, Senhor, te damos graças essa noite. Toda honra, Senhor, a Ti. Tu és digno de honra,
digno de louvor, de majestade, Senhor. Toda a santidade a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Te adoramos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Queria pedir para os pastores nos ajudar. Em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo, vem nesse ambiente em nome de Jesus. Como aconteceu em Atos, na igreja primitiva. Deus, derrame o Teu Espírito sobre Teus filhos e filhas essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar, Senhor. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Vem sobre nós, desce sobre nós, mais uma vez. Faz de novo, Deus. Faz de novo, enche-nos de novo, Senhor. Faz de novo, o teu povo clama a Ti. Faz de novo, Flua, Senhor, flua. Mais igreja, flua, levante sua mão. Não fique olhando. Mais, flua, suba em nome de Jesus. Flua, não fique esperando mais um homem. Em nome de Jesus. Deus está destravando você essa noite. Em nome de Jesus. Flua, mais uma vez, Senhor. Mais uma vez, flua. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Flua. Mais, Senhor.
minuto, igreja. Você pode baixar sua mão agora, só para mim saber de algo. Quantos aqui não foram batizados com o Espírito ainda? Se você quer ser batizado com o Espírito, aí mesmo onde você está, só levante sua mão comigo em nome de Jesus. Só levante bem alto, levanta como alguém que quer mesmo, de verdade. Deus, eu quero essa noite. Eu quero te obedecer. Diz a palavra que os homens tinham algo em comum. Eles eram batizados pelo Espírito. E todos eles foram cheios porque obedeciam a palavra. Queriam obedecer. A minha pergunta não é se você quer ser cheio do Espírito, ser batizado. É se você quer obedecer a Deus. Levante sua mão, você que levantou. Em nome de Jesus. Agora, irmão, eu queria estar perto de você. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente em nome de Jesus. Pode vir em nome de Jesus. Nós vamos orar e você vai ser batizado pelo Espírito. Em nome de Jesus. Queria pedir para os irmãos que estão aqui na frente só dar espaço em nome de Jesus. Nós já oramos por você, agora nós vamos orar por esses. Aleluia. Pode vir aqui mais na frente, ó. Os pastores me ajudam, por favor. Não há razão, irmão, da pregação do Evangelho sem o derramamento do Espírito, em nome de Jesus. O derramamento do Espírito é que faz nós nos tornarmos parecidos com Cristo novamente. Restaura a imagem, restaura a nossa posição. Não há idade, pode ser um adolescente, uma criança, um ancião, em nome de Jesus. Então agora, irmãos, em nome, um desejo apenas só, olhe para mim, um desejo apenas só, deseje obedecer a Deus como nunca. E o Senhor vai derramar do Espírito dele sobre você. Que seja agora em nome de Jesus. Você crê? Abra suas mãos em nome de Jesus. Abre em nome de Jesus. Senhor, derrama do teu Espírito sobre os teus filhos. Em nome de Jesus. Sejam batizados agora. Em nome de Jesus. Flua, flua Espírito. Flua, flua Espírito. Em nome de Jesus. Flua. Batiza, Senhor. Oh, Espírito Santo.
está fazendo de novo o que aconteceu em Atos. Que isso fique uma constante na igreja. Que seja nas pessoas que estão nos assistindo hoje, que alcance aqueles que estão nos assistindo hoje. Eu profetizo, esses que estão acompanhando pelo YouTube hoje, que sejam tomados aonde eles estejam também. Que as pessoas sejam batizadas, assistindo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que isso se expanda, que se alastre, em nome de Jesus. De uma igreja se tornando parecida com Cristo a cada dia mais. Isso é apenas o início. Aquele que vocês recebem hoje vai desenvolver em vocês diariamente o Cristo, o caráter de Cristo, em nome de Jesus. Senhor, cura também. Cura como um sinal, Senhor. Cura o teu povo. Cura. Em nome de... Liberamos uma palavra de cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pessoas sejam curadas nesse momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. 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 Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. O que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. A Ele toda honra, toda glória, toda majestade, Senhor. Aleluia.